Shalom, meus amigos, shalom, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez diante de uma palavra poderosa, uma palavra de salvação para as nossas vidas, uma palavra de despertamento espiritual. O texto agora que estaremos lendo está registrado em Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 13, o versículo de número 25, que nos diz o seguinte: e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe Senhor, são poucos que se salvam. E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começarem a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Somente até aqui, meus queridos, o que nos chama a atenção nesse texto, o que me chamou muita atenção e acredito que também vai chamar a sua atenção, são duas frases, né? Duas frases da parte do Senhor Yeshua nesse texto que diz assim. Uma primeira frase é: de onde vocês são? E a outra: eu não os conheço. Está dentro desse texto. A pergunta daquela pessoa, daquele indivíduo que ali estava, era para o Senhor, foi essa para o Senhor. A pergunta foi essa: muitos ou poucos? Concernente à salvação, muitos ou poucos? Vamos ver. Olha, o texto diz assim: se muitos procurarão entrar e não poderão. Quando nós lemos aqui, olha o que Yeshua diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Se o texto está dizendo, meus queridos, que muitos procurarão entrar e não poderão, a resposta de Yeshua HaMashiach aqui foi que poucos se salvam. Nesta palavra dele já está dizendo, já está dando a resposta que não serão muitos que se salvam, mas sim que poucos se salvarão, ou que poucos alcançam a salvação. A pergunta é: por que poucos? Por que poucos se salvarão? Se a salvação é para todos, se a salvação entre aspas, para todos entre aspas, né? É para todos os que creem, é para todos aqueles que querem, entendeu? Então, por que poucos se salvam? A resposta, meus irmãos, ela também muito clara. Poucos são os que se salvam, porque de fato são poucos os que, vamos dizer assim, poucos são os que recebem a Torá, ou recebem as instruções, recebem a lei, né, conhecida como a lei do Deus vivo. Na realidade, a palavra colocada para a lei não é uma palavra muito adequada, porque a palavra Torá
Torá não que significa literalmente uma lei, mas ela significa instrução. Ela significa mandamentos, né? Direção. Então, o que acontece, meus queridos? Muitos não aceitam isso. E são poucos que de fato recebem a Torá, a instrução do Eterno. Poucos aceitam o Shabat. Hoje, quando se fala em Shabat, há um questionamento, um argumento contrário terrível. Mas se você analisar as escrituras, em nenhuma parte das escrituras se fala em outro dia que seja santificado ao Eterno, ao Criador, senão o Shabat, que é o sábado. Muitos, a priori, quando ouve um assunto como esse, logo diz: você é adventista, você é sabatista. E logo começa as zombarias, né? As chacotas. Mas se a gente olhar, analisar direitinho pelas escrituras, o dia que é referido, que é predito nas escrituras, não é o domingo, é o Shabat. Entendeu? Alguém pode dizer assim: mas você está falando isso porque você não conhece as escrituras, que está escrito que Jesus ressuscitou num domingo, né, que era o primeiro dia da semana. Então, a palavra é o seguinte: quando que Yeshua ressuscitou no domingo? Aonde está escrito isso? Entendeu? Então, é algo a ser pesquisado, estudado. Então, são poucos os que aceitam o Shabat, o sábado. São poucos, de fato, que aceitam renunciar às práticas profanas e abomináveis. São poucos também, meus irmãos, os que querem uma vida de compromisso com os mandamentos do Criador. Na verdade, quando se trata em obediência, separação das trevas, de abster-se do adultério, da prostituição, do homossexualismo e de todos os tipos de abominações que ferem, né? E até ofendem e contrariam a santidade do Eterno, pode contar: são poucos os candidatos. São poucos os candidatos. Entendeu? Então, a resposta do Senhor foi bem óbvia, bem correta. Poucos são os que se salvam, porque são poucos os que querem se comprometerem com a verdade, com os mandamentos, né? São poucos que querem renunciar todos os tipos de práticas profanas e abomináveis. Agora, por que muitos não poderão entrar? Aí sim, ainda já vamos entrar em outro contexto, né? Em outra situação. Por que muitos não poderão entrar? Porque a maioria são os que optam e escolhem viverem de forma desregrada, né? Mas muitas vezes não desregradas ou submissas a regras, né, das nações pagãs. Ou seja, são muitos que optam por isso. Muitos são os que optam em viver de uma maneira ímpia, de uma maneira desregrada, sem regras, sem regulamentos, sem instruções, sem direção, né? Então, são muitos. Então, muitos não poderão entrar por causa disso. Porque optam em viver uma vida desregrada e também, muitas das vezes, não vivem uma vida livre, liberta, mas ao mesmo tempo vive também uma vida cativa. Cativa a quê? Cativa a regras, entendeu? A regras, estão submissas a regras, cativas a regras, né? Das nações,
abomináveis pagãos, do paganismo, né? Então, essas pessoas não terão condições de se salvar, porque estão cativas, estão presas a regras de paganismos terríveis que de nada tem de compatível com as ordenanças determinadas pelo Criador. Entende, meu irmão? Entende, minha irmã? E assim, né, nessa vida desregrada, elas prosseguem na prática de todo tipo de obras infrutuosas, né? Idólatras, né? Então, é dessa forma que prossegue. Então o Senhor Yeshua disse, olha, muitos procurarão entrar e não poderão. Por que não poderão? Porque é exatamente porque a porta é estreita. E nesta porta não há condição de se passar por ela, carregando, né, sobre si, sobre os seus ombros, o fardo do mundo, um fardo pesado, um fardo idólatra, né? Um fardo abominável aos olhos do Criador. O versículo 25 também nos chama atenção, porque o pai de família dirá a todos que estiverem ali, batendo na porta, insistindo para entrar para a salvação, né? No reino no reino eterno. O pai de família lhe dirá: não sei de onde vós sois. Não sei de onde vós sois. Essa afirmação é uma afirmação que eu costumo dizer que ela é de mexer com qualquer estrutura. E se ela não mexe, ela é para mexer com qualquer tipo de estrutura. Porque aqui, meus irmãos, pois aqui está falando de pessoas que durante todo o período da sua vida, olha só como isso é sério, todo o período da sua vida achavam, pensavam e estavam convictas de que, sendo cristãs evangélicas, entregadoras de 10% de suas rendas, por terem uma posição eclesiástica vamos dizer assim, de reconhecimento humano, por terem ou portarem, né, uma grade curricular teológica a nível superior, médio superior, enfim, até básico, né? Enfim, por serem pessoas que na ótica humana, né, são, né, ou eram exemplos de intimidade com o Eterno, aquela aparência toda, mas ao chegarem à porta, estavam totalmente decepcionadas. Foram totalmente decepcionadas e tiveram, né, terríveis e amarga decepção. É isso que o texto está dizendo, que muitos naquele dia, ao chegarem à porta, à entrada, receberão essa palavra, não sei de onde vós sois, e terão terrível e amarga decepção, pois passaram a vida toda pensando que estavam agradando ao Deus vivo, ao Criador, ao Eterno, Santo, Kadosh, Baruch Hu, e na verdade ele nem as conhecia. Eles nem sabiam o paradeiro dessas pessoas. Ou seja, aos olhos do Santo, do Bendito, do Eterno, essas pessoas eram tidas, ou serão tidas como estranhas, estrangeiras. Entendeu? Isso é terrível. E o texto prossegue dizendo: apartai-vos, ou afasta-te de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Isso é muito sério, irmãos, porque muitos estão achando, estão pensando que
que estão praticando a justiça, que estão sendo obedientes, né? Que estão guardando os mandamentos do Senhor, mas na realidade são praticantes da iniquidade. O que nos chama a atenção aqui é que no original a expressão praticais a iniquidade quer dizer o seguinte: trabalhadores da mentira. Isso é terrível, né? Porque isso pode soar mal aos olhos, né? Ou melhor, pode soar mal aos ouvidos de alguns. Mas essa é uma verdade. Muitas doutrinas, regulamentos e ordenanças de origem católica ou protestante não fazem parte do mandamento ou dos mandamentos do Tanar ou da Brit Hadashah. O que é o Tanar? O Tanar, né, é uma palavra, né, é um acróstico. É uma palavra que quer dizer, que está se referindo, né, aos livros da Torá, dos profetas, né, e também dos livros, dos escritos, né, dos demais escritos. É uma divisão da Bíblia judaica. É uma divisão que não é como a Bíblia dividida como as Bíblias atuais. E a Brit Hadashah está falando da nova aliança, que é conhecido hoje como o Novo Testamento. Então, muitas desses regulamentos, dessas doutrinas, dessas ordenanças de origem católica ou protestante, não tem nada a ver, não fazem parte dos mandamentos, né, da Torá. É o conhecido como do Pentateuco, né, dos profetas, dos Salmos, profetas, e do Novo Testamento, conhecido, né, como Novo Testamento, que nós conhecemos como Brit Hadashah no original. E isso é perigoso, porque a maioria desses ensinamentos, dessas doutrinas, desses regulamentos, dessas ordenanças, por que elas não fazem parte dos mandamentos da Torá, né, ou do Tanar, da Brit Hadashah, ou do Velho e do Novo Testamento, conforme é dito, né, atualmente? Por que não? Porque na realidade, ou na verdade, essas doutrinas, esses regulamentos, essas ordenanças nasceram de mentes de indivíduos terríveis, indivíduos idólatras, pagãos, satanistas, iníquos. Significa que muitas coisas ensinadas dentro dos recintos intitulados ou rotulados hoje de templo do Senhor são mentiras. E cada um de nós temos o dever de questionar, de pesquisar, de buscar informações, de saber a origem, né, de estudar a história e ter ciência de tudo que está acontecendo, que está sendo ensinado, os assuntos ensinados dentro dos recintos. Entendeu? Pois isto é uma obrigação, porque está escrito num dos evangelhos que nós temos que examinar as escrituras. E o maior problema hoje, a maior dificuldade hoje, é de se fazer o exame, de se buscar ensinar, de se examinar os escritos, as escrituras. Hoje as pessoas querem viver numa colher, ser alimentadas da colher do pastor. Quer que o pastor pegue o seu alimento e coloque nas suas bocas. Sendo que cada um tem o dever de buscar, de estudar, de buscar informações. Entendeu? Nem todo o ensino é verdadeiro. Nem tudo aquilo que é ensinado é verdadeiro. Então a gente precisa, tem esse dever de como servos do Senhor, servos do Deus vivo, do Criador, fazer a nossa parte, buscar, estudar, como faziam os bereanos nos dias em que Shaul e Paulo ensinava. Eles estavam ali, né, pesquisando, estudando para ver se aquilo era verdade. Aí alguém pode perguntar, ora, o que eu tenho que fazer então mediante a tudo isso? Se você está dizendo que
Muitas coisas estão dentro dos templos evangélicos hoje, conhecidos, intitulados como Templo do Senhor, igreja, né? O que eu tenho que fazer se muitas das coisas estão sendo ensinadas não estão de acordo com os regulamentos, com a Taná, como você diz, ou como a Brit Hadashah, como você acabou de dizer. Então, o que eu devo fazer? O que eu tenho que fazer? A resposta é o seguinte: é arrependimento, é fazer techuvá. Fazer é fazer como a resposta é clara, é óbvia e única. O que tem que ser feito é techuvá. A palavra techuvá significa retorno, significa arrependimento. Tem que ser feito como motorista ao estar dirigindo, né? E ao errar o caminho de destino, pega o primeiro retorno, né? Ou a primeira rotatória e volta ao ponto inicial da partida. E ali começa tudo de novo, voltando, retornando ao seu caminho inicial. Então, o Eterno, meus irmãos, ele coloca e ordena que haja um retorno. Esse retorno, né, é às práticas verdadeiras, é um retorno às práticas. É voltar-se para as práticas verdadeiras bíblicas, ou verdadeiramente bíblicas, né, ordenadas por ele. Ao estudar a trajetória do povo eleito, né, pelo Senhor, pelo Adonai, desde os tempos antigos nós podemos perceber que sempre houve um ódio nos povos, no coração dos povos pagãos, contra esse povo e contra a sua maneira de viver. Por quê? Porque a maneira deles viverem, né? O povo de Israel viver era uma maneira estabelecida pelo próprio Deus, pelo próprio Elohim, pelo próprio Eterno. Então essas nações ficavam injuriadas, porque enquanto Israel seguia em obediência, permanecendo no mandamento, né? Permanecendo dos mandamentos santos, a presença do santo, do Kadosh, do Baruch, né? Do bendito, permanecia com eles, né? E a vitória era sem dúvida garantida sobre todos os povos inimigos. Então havia uma revolta, havia um ódio no coração dos inimigos contra esse povo, porque esse povo vivia uma vida de obediência aos mandamentos do seu Elohim. E por elas viverem uma vida de obediência, as suas vidas eram abençoadas. A presença do Todo-Poderoso era com eles e nenhum inimigo poderia vencê-los. Certo? Agora, então o inimigo começa a questionar o que nós temos que fazer para vencer esse povo. O que fazer para vencer esse povo? Aí nós vamos ver ali, encontrar nos escritos, né? Os profetas, muitas e muitas estratégias, né? Da parte do inimigo para derrubar esse povo. Então, eles chegaram a uma conclusão, que a única forma de parar aquele povo, a única forma de fazer com que aquele povo fosse derrotado, a única forma de fazer com que a presença do Santo, Bendito, do Eterno Deus, né, não estivesse com esse povo, era fazê-los pecar, era fazê-los desviar do caminho e dos mandamentos do seu Criador. Entendeu? E assim, meus amigos e irmãos, os inimigos investiam pesado. De forma estratégicas e satânicas, eles conseguiram, por meio de práticas e cultos pagãos, afastar esse povo, afastar Israel para longe, né, da presença do seu Criador. Uma coisa terrível, né? Uma coisa terrível. Nós vemos aí a história, né? Passagem de Sansão, né? Que pecou terrivelmente. Vemos as passagens dos israelitas ali se prostituindo com as moabitas, os midianitas, nos dias de Balaão e tantos outros textos.
Quando nós analisamos tudo isso, nós nos lembramos de que o profeta Irmiarro, né, conhecido como profeta Jeremias, ele foi enviado para Jerusalém, né, ou a Jerusalém, para quê? Para exatamente repreendê-la por sua rebelião. Exatamente para repreendê-la por sua rebelião. No capítulo 3, do 10 a seguir, o Eterno disse: volte, Israel desviada, volte, filhos desviados. Como vemos, né? Quando o povo se voltava em verdadeiro arrependimento, o Eterno lhe perdoava os seus pecados, ele o abençoava. Entendeu? Então nós vemos aqui, eis aqui um alerta, né? Diante dessa palavra nós temos aqui um alerta, que não podemos se enganar. Não se engane, pois o fato de alguém fazer parte de uma organização ou uma instituição religiosa, de ser pontual nas reuniões diárias ou mensais, de obedecer, né, a tudo o que o seu líder ordena, isso não representa uma entrada para a salvação. Eu estou falando isso baseado no que eu disse no contexto passado, que nem todo ensino está de acordo com os mandamentos do Eterno. Muitos desses ensinamentos têm base pagãs. Então, não podemos se enganar, pois o fato de alguém fazer parte de uma instituição religiosa ou de uma organização, isso não significa que essa pessoa é salva, ou que essa pessoa terá a vida eterna. Pois muitos naquele dia, o Senhor Yeshua disse que muitos naquele dia dirão: em seu nome, né, na sua presença, nós comíamos e bebíamos. Entendeu? E até dos ensinamentos nós participávamos, dos seus ensinamentos. Estávamos sendo ensinados ali. Ou seja, são muitos ensinamentos no nome do Senhor Yeshua. Se é usado aqui, né, entendemos aqui que é usado o nome do Senhor. Ou muitos até ouvirão a verdadeira mensagem, mas não irão assimilá-la, não vão aderi-la, né? Ou não aceitam elas. Vive de acordo com seus pensamentos, vive de acordo com o seu pastor, seu líder ensina. Não é verdade? Então, é um alerta muito grande esse aqui. Não podemos se enganar pensando dessa forma. Entendeu, irmãos? Está ficando um pouquinho longo esse assunto, mas nós já vamos encerrar. Já vamos fechar, porque é uma palavra que me chamou a atenção. Eu tenho certeza que está tocando no seu coração também, embora soe um pouquinho mal ao seu ouvido, irmão, mas essa é a verdade. A verdade é essa. Não podemos querer mudar a verdade. Eu não sou o dono da verdade. Eu sou também um pequenino servo do Eterno, que estou aprendendo a cada dia. Para mim isso está sendo maravilhoso. Entendeu? Isso para mim é maravilhoso, porque cada dia chega um conhecimento, né? Não de coisas novas, mas de coisas que sempre existiram, mas que estiveram ocultas aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, às nossas vidas. Então, meu irmão e minha irmã, muitos ignoram e fecham os olhos para o texto bíblico de Romanos, capítulo 11, né? Por exemplo, né, o capítulo 11 de Romanos, que nos mostra que Israel é o povo escolhido, né? Então muitos, não sei se você já ouviu falar, mas a chamada doutrina da substituição. Por que muitas coisas não estão batendo? Por que há essa discórdia entre o povo? Um prega uma coisa, tu prega outra, e ninguém quer chegar a uma conclusão. Porque as coisas estão funcionando tudo errado. Está funcionando tudo errado.
Por que errado? Porque houve uma substituição. Tiraram Israel, o povo eleito, o povo escolhido, tiraram Israel do contexto e introduziram no lugar de Israel uma igreja, um povo chamado igreja. Ora, um povo que é chamado de igreja. Mas como que esse povo é igreja se Israel está fora do contexto? Se Israel não faz parte? Se o povo escolhido é Israel, que povo é esse? Que povo é esse? Se na realidade, se desde o começo, o Israel sempre foi o povo escolhido, e os outros povos, o próprio Eterno diz, se alguém dos outros povos, gentios, quisessem fazer parte desse povo, deveriam então aceitar as normas, as ordenanças e fazer parte desse povo. Olha só que diferença. Não é Israel que tem que aceitar os ensinamentos, que tem que aceitar as normas, que tem que aceitar a doutrina, que tem que aceitar, né, o Jesus que é pregado hoje dentro das religiões gerais. Não, mas é as pessoas, é as nações que têm que aceitar, se quiserem fazer parte, tem que aceitar as instruções, os ensinamentos do Eterno dado a Israel, esse povo. Entendeu? E hoje está acontecendo isso. Foi feita a chamada substituição. Né? Israel foi escolhido, e as pessoas dizem que quem é o povo escolhido é um sistema que é chamado de igreja atual. Na verdade, desde que os apóstolos de Yeshua HaMashiach morreram, meus irmãos, os novos líderes, né? Iniciando como Inácio de Antioquia, o santo Inácio da Igreja Católica, né? Conhecido hoje. Então, desde quando os apóstolos morreram, faleceram, isso por volta do ano 98, meus irmãos, as coisas foram mudando de forma abomináveis. As coisas foram mudadas, né? De forma terrível. As verdadeiras ordenanças dadas por Adonai Tsevaot, ou seja, o Senhor dos Exércitos, foram mudadas de forma terríveis. Então, a partir dessas lideranças, dessa nova liderança depois dos apóstolos, muitas idolatrias, costume das nações, cultos estranhos foram oficializados. Sim, foram oficializados. E assim, tudo que desde os patriarcas foi ensinado, ou foram ensinado, agora estavam sendo deturpados, excluídos do meio da comunidade nazarena e sendo implantados todo tipo de abominação e heresias. E todas essas coisas, infelizmente, estão sendo ensinadas até o tempo atual. Então, o que acontece? A trombeta do Eterno, a trombeta de Adonai, ela é hoje tocada. Tocada no sentido de alertar a todos que é preciso abandonar os pecados e fazer techuvá, fazer o retorno, se arrepender. Entendeu? Retornar às veredas antigas. Conforme Jeremias, né, no seu capítulo de número 6, versículo 16, entendeu? O alerta do Eterno é esse. Tem que se fazer retorno às veredas antigas. Mas só que tem um porém, muitos endurecem seus corações e não querem ouvir, preferindo permanecer nos seus ensinos pagãos. Você pensou que coisa terrível? Ensinos pagãos que são elaborados nas profundezas das trevas e implantados nos corações de homens ímpios,
que preferem dar ouvidos à heresia do que à voz de Yahweh, ao Eterno. Entendeu, irmãos? Não é fácil não, tá? Só que tem um porém. Operando o Eterno Senhor, quem impedirá? Ainda que haja resistência à verdade, ainda que haja resistência, a verdade prevalecerá. E essa verdade destruirá todas as fortalezas do mal. Ou seja, significa que todos os que ignoram a verdade, sejam pessoas que sejam qualquer pessoa que for, seja qualquer pessoa, pode ter o nome de pastor, pode ter o nome de evangelista, de presbítero, de professor, de rabino, de mestre, de qualquer tipo, de qualquer religião ou de qualquer seita que for, não importa. Qualquer pessoa, todos os que ignoram a verdade e trilham pelo caminho da desobediência, segundo as Escrituras, hão de ser exterminados. Hão de ser mortos pela espada do Senhor dos Exércitos, o Adonai de Sebaot. Serão exterminados, pois é isso que está escrito. É isso que está escrito no livro de Terrilim, no livro de Salmos, no capítulo de número 7, nos versículos 12 e 13. Que se o homem não se converter, não fazer techuvá, não se arrepender, não retornar às veredas antigas, não voltar ao primeiro amor, à origem, né? Lá nos dias daquele ensinamento ensinado a Adão, aos patriarcas, né? Se o homem não voltar à lei, a Torá, as ordenanças do Eterno, as Escrituras diz que o Senhor, a espada do Senhor Eterno está afiada, preparada para esse homem, e o Senhor, né, prepara para essa pessoa armas mortais. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a palavra para nós é esta: arrependa-te. Arrependa-te enquanto há tempo. Busque a verdade. Busque a verdade, pois ela realmente nos liberta. A verdade realmente nos liberta. Nos liberta do poder do sistema. Nos liberta de todas as artimanhas, façanhas de Satanás. Amém? O Eterno abençoe a sua vida poderosamente. Fique na Shalom e medite, estude as Escrituras. A minha palavra é essa para o seu coração. Estude as Escrituras, principalmente nos originais, e você vai descobrir coisas, certo? Nas raízes, né? No original, lá nas raízes, você vai descobrir coisas que jamais nos ramos você descobriu ou descobrirá. Amém? O Eterno abençoe sua vida. Shalom, shalom. Fique na Shalom do Eterno.